vamos ler esse chamado na Bíblia. Abre a sua Bíblia lá no livro de Pedro, 1 Pedro. Você que está em casa também, se puder, pega a sua Bíblia aí, abre uma aba aí. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. O verso 15 diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Já parou para pensar nisso? A Bíblia está dizendo, olha, esteja sempre preparado para responder quando alguém vier perguntar para você qual é a razão da fé que você tem. O que esse verso diz para você? Pensa aí. Primeiro, esse verso diz que você precisa aprender, você precisa saber da Bíblia, ok. E a gente já pensa, não, preciso saber dar estudo bíblico, porque se alguém vier perguntar, ok. Sim, também. Mas olha o detalhe nessa questão. Para você responder para alguém sobre a fé que você tem, o que precisou acontecer antes? Responda aí para mim. Alguém precisou fazer o que para você? Perguntar. Você aqui está dizendo, olha, esteja preparado para responder o motivo da sua fé, quer dizer que alguém vai te perguntar esse motivo. Agora, pensa comigo, será que as pessoas têm perguntado para você qual é o motivo da sua fé? Hoje em dia, a gente costuma muitas vezes chegar para as pessoas em questão de evangelismo e falar, olha, vem cá, é o seguinte, na minha igreja a gente acredita isso, isso e isso, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é importante. E a gente fala muitas verdades para as pessoas, só que muitas vezes não é a verdade que ela está procurando. Às vezes eu chego para alguém e eu falo, por exemplo, sobre o sábado, mas aquela pessoa está com um problema de saúde. Se eu falasse de saúde, seria muito mais importante. Agora, uma outra questão é o seguinte, muitas vezes nós falamos de Jesus para as pessoas e elas não nos ouvem. Por quê, pastor? Porque nelas não foi criado o interesse. Agora, imagina você, se o seu colega de trabalho, o seu filho, o seu parente que você quer trazer para a igreja, se ele chegar em você e perguntar, vem cá, o que você acredita? Qual é a razão da fé de vocês? Por que você vai na igreja? O que sua igreja acredita? Isso significa que a pessoa está muito aberta, é muito fácil você responder a uma pessoa do que você chegar e simplesmente falar. Quando aqui em Pedro diz que nós devemos levantar questionamentos nas pessoas, devemos responder o motivo da nossa fé, isso predispõe que eu e você precisamos ter uma vida questionável. Uma vida que levante questionamentos. Pastor, o que significa isso? Ter uma vida que levanta questionamentos é você ter uma vida que faz com que as pessoas queiram saber mais de Jesus. Uma vida não apenas de alguém que chega e entrega folheto, mas uma vida que vive Jesus consigo mesmo, a ponto das pessoas olharem e falarem, vem cá, o que tem de diferente naquela pessoa? E ela vem em você, te cutuca e fala, vem cá, me diz, o que está acontecendo? Por que você vive como vive? Isso é ter uma vida questionável, é você ter uma vida que levante pergunta nas pessoas. Tem uma lei na comunicação que diz o seguinte, quando algo é muito previsível, o impacto é muito pequeno. Se você quer surpreender alguém, você precisa fazer algo que seja diferente, porque isso vai ter um impacto muito maior do que se você fizer algo previsível. Por exemplo, vamos trazer isso a nível de igreja. Se você chegar em um amigo e convidar para vir a um programa especial na sua igreja, isso é algo totalmente inusitado ou é algo que geralmente acontece nas igrejas? Responde aí para mim. Geralmente acontece. Se você convidar uma pessoa para, se você pedir para um amigo para ajudar numa campanha social, olha, a gente está precisando de dinheiro lá na igreja para isso e tal, isso é normal. Você convida um amigo para vir no culto da sua igreja, isso é legal, mas a maioria dos cristãos que pertencem a uma igreja geralmente faz isso. A pessoa, poxa, não, legal, um dia eu vou, tal, mas lá no fundo ela pensou, opa, mais um convite. Agora pensa comigo, e se um dia você chegar para o seu amigo e falar para ele, vem cá, terça-feira à noite, os jovens lá da igreja, eles jogam futebol, e o pastor vai lá jogar também. Vamos jogar futebol com o meu pastor terça-feira à noite? Pergunta, isso é normal ou é estranho? Soa meio estranho, como assim? Primeiro, pastor e futebol na mesma frase é meio estranho, né? Segundo, que a pessoa, como assim? Mas esse crente me chamando aí para jogar futebol? Isso no mínimo vai levantar um questionamento da pessoa. Se você chegar numa pessoa e falar, olha, vem cá, a gente vai fazer um culto numa praça. Você quer ir lá comigo? Aí ele, como assim? Mas igreja, fazendo um culto? Isso levanta questionamentos.
Se você chegar no Natal e falar, olha, a gente vai fazer uma campanha de Natal, a pessoa já pensa, ih, lá vem pedir dinheiro. Você fala, não, a gente vai construir uma casa para uma pessoa, você poderia doar 2 horas da sua semana para ir lá com a gente amassar massa ali? No mínimo ele vai falar, peraí, o que é isso? Isso levanta questionamentos nas pessoas. Com cristãos, nós precisamos ter uma vida questionável. Você precisa ter uma vida que levanta questionamentos. As suas atitudes precisam ser curiosas, até os nossos convites, a maneira com que a gente evangeliza as pessoas, tem que ser de uma maneira que levante questionamento nas pessoas. Os cristãos do primeiro século, sem dúvida nenhuma, eles tinham uma vida inquestionável. Tanto é que não foi à toa que eles pregaram o evangelho para todo mundo daquela época. A Bíblia diz que os primeiros discípulos, eles amavam os inimigos, eles davam a outra face quando alguém batia, eles viviam o que Jesus pregou. Eles cuidavam dos pobres, eles se amavam, pregavam ali para você amar quem te subjuga, para um escravo servir o seu senhor. Gente, imagina você naquele pensamento romano de guerra, o mais forte, é isso, aquilo. Chegar um grupo ensinando esses negócios diferentes. Isso levantava questionamento e as pessoas, como assim? O que esse grupo está ensinando? A gente tem que ir para cima, se alguém bate em mim, eu vou bater 2 vezes. E eles falavam, da outra face. Eles falavam, não, quem é mais rico é o melhor. Eles falavam, não, eu vendo tudo que eu tenho e dou para os pobres. O que é isso? Os cristãos do primeiro século, os discípulos, eles viviam uma vida questionável. Uma vida que levantava interrogações. Quando você diz no seu trabalho que você não vai trabalhar no sábado, na verdade, isso deve ser feito para que levante uma interrogação nas pessoas. Elas não devem olhar para você e falar, ih, ó, esse cara é preguiçoso. Não, mas elas devem olhar, poxa, ele é um ótimo trabalhador, ele faz um ótimo trabalho. Eu sei que se ele quisesse, por ele viria, mas por que ele não vem? Isso levanta uma questão. E a pessoa vai querer te perguntar, vem cá, por que você não trabalha no sábado? Quando ela vê você ajudando alguém, você sabe, sorrindo, tendo uma alegria que muitas vezes ela não tem, ela vai chegar em você e falar, vem cá, por que você vive assim? Qual é a razão da sua fé? E aí você vai poder responder como Pedro disse. Eu gosto muito de ver filmes. Agora eu assinei Netflix, só que o Netflix não tem muito isso, mas quando você via DVD, eu lembro das fitas VHS, lembra que você comprava, tinha que rebobinar para devolver na locadora e tal. Quando você coloca ali, eu colocava a fita, antes de ver o filme, passavam pequenos vídeos, que são chamados de trailer. Que são trailer de outros filmes, para que você veja aqueles pedacinhos e você tenha vontade de ver outros filmes. Nos trailers, geralmente eles colocam o melhor do filme. Eles pegam um pedacinho, colocam o melhor efeito especial, aquela melhor trama, a melhor cena, para você ver e você... Nossa, acaba o trailer. Eu lembro nos filmes que eu via que eu nem queria ver mais o filme que eu tinha alugado. Quero ver esse filme do trailer aqui. Queridos, o chamado da Bíblia é para que eu e você tenhamos uma vida que seja um trailer para outras pessoas. Sabe, elas veem as suas atitudes e elas olham, elas ficam tão curiosas que elas pensam, que essa pessoa vive? O que esse indivíduo pensa para fazer isso? O que ele faz? E elas vão te perguntar e você vai poder pregar e falar de Jesus para elas. Um segundo ponto muito importante é que nós precisamos fazer com que isso se torne um hábito. Ser missionário não é apenas uma ação, é um hábito. Ter uma vida questionável, uma vida que levanta questionamentos, não é algo que você marca um dia no mês e fala, não, dia 5 de julho eu vou ter uma vida questionável, vou chegar lá no meu trabalho, vou fazer tudo legal para que as pessoas queiram saber o que eu acredito. Não funciona. Você precisa viver isso todos os dias, isso é um hábito. É muito fácil a gente fazer ações pontuais, e queridos, a gente está cheio disso. É fácil uma vez por ano você, separar um sábado, vou lá distribuir livro, isso é muito importante. Mas é fácil, você entregou o livro, acabou, vou para casa, almoço, e a pessoa que recebeu? Você teria coragem de colocar o seu telefone no livro para a pessoa ler e se ela tiver alguma dúvida te ligar? Aí o negócio fica diferente, né? Não, pastor, uma vez por mês eu vou no asilo, vou lá, tal, beleza. Tá, mas e nos outros dias? A gente está muito acostumado a ações pontuais, a ir lá, fazer um auê, depois voltar. E a gente não deixa isso entrar na nossa vida. E queridos, o inimigo fica feliz da vida com isso, porque quando a gente faz essas missões pontuais, que são boas, abençoa as pessoas, a gente teoricamente limpa a nossa consciência. Aí quando no dia a dia a gente vê alguém precisando de ajuda, um colega de trabalho sofrendo, a gente, não,
Sábado eu já fui no asilo, está tudo bem. Gente, isso não é missão. O nosso chamado para ter uma vida questionável precisa se tornar um hábito. É por isso que o tema dessa série são 5 hábitos, não são 5 ações, são hábitos que você precisa colocar na sua vida e viver diariamente. Hábitos também são ações. A gente costuma no cristianismo viver muito no mundo das ideias. A gente fala, tenha fé. Mas o que é fé? Já parou para pensar? Quando você chega para um amigo que não é cristão e fala, amigo, tenha fé, Deus vai te ajudar. Imagina o que vai na cabeça dele. O que é fé? Fé parece um negócio abstrato, um negócio meio, sabe? Mas se a gente for no sentido da palavra, e o hebraico, a língua que o Antigo Testamento foi escrito, ele é muito prático. Esse negócio de ideia, isso aí foi colocado depois com o grego, mas o hebraico ele é prático. A palavra fé, ela significa você se agarrar a alguma coisa, ou seja, é prático, você se agarrar, segurar. Fé é ação. Tanto é que a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta. Ou seja, ter comunhão com Deus, sem colocar isso em prática com outras pessoas, não muda a vida. Dizer que acredita em Deus e não viver essa fé no seu dia a dia, não é fé verdadeira. A fé sem obras é morta. Hoje eu quero incomodar você, para que você, seja cutucado ao longo dessa semana a ter uma vida missionária, a viver isso no seu dia a dia. Você que está em casa assistindo a gente, é esse o propósito, você precisa viver a missão no seu dia a dia. Não apenas uma vez por ano, uma vez por mês, mas todos os dias, tudo que você faz, sem você perceber, nossa, olha só. A Bíblia fala para a gente ser sal da terra, não fala? Já parou para pensar como é quando você joga o sal na comida? Um dia eu fiz até um negócio aqui em cima, né? Coloquei o sal no feijão. Gente, o feijão, o sal, ele mistura com a comida. Você nem sabe o que é sal e o que é comida. O sal não chega lá na comida e falou, lá feijão, com licença, agora eu vou te salgar, tá? Por favor, eu fico aqui, você ali. Não, o sal cai no meio, mistura, tempera, é isso que a gente é chamado para ser.